Não destrua a sua vida nem a de ninguém. Quantas vezes, por impulso ou dor, tomamos decisões que ferem não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Neste vídeo, você vai entender por que destruir a própria vida, ou a vida de outra pessoa, nunca é a saída. Fique comigo até o fim e descubra como recuperar o controle, restaurar sua fé e reconstruir tudo, mesmo quando tudo parece perdido. Prepare-se para refletir profundamente. Vamos juntos. A vida humana é construída sobre escolhas, e cada uma delas tem o poder de transformar completamente o nosso destino. O problema é que, muitas vezes, tomamos decisões movidos pela raiva, pela tristeza ou pela sensação de abandono. Quando estamos cegos pela dor, não conseguimos enxergar que nossos atos podem ter consequências irreversíveis. E nessa cegueira, acabamos ferindo a nós mesmos, destruindo sonhos, afastando pessoas, criando barreiras quase impossíveis de ultrapassar. É nesse ponto que precisamos parar, respirar e lembrar que tudo pode mudar quando temos consciência do que estamos prestes a fazer. A destruição parece rápida, mas reconstruir é um processo longo e doloroso. Por isso, é necessário refletir. Será que vale a pena se perder por algo que pode ser resolvido de outra forma? Muitas vezes, em um momento de raiva, falamos palavras que machucam profundamente. Dizemos coisas que não representam de fato o que sentimos, mas que deixam marcas eternas em quem ouve. Pode ser um filho, um amigo, um cônjuge, alguém que amamos. E essas palavras, ditas no calor da emoção, criam distâncias difíceis de encurtar depois. O mesmo vale para atitudes impulsivas, abandonar tudo, agredir alguém, romper laços preciosos. Tudo isso pode parecer um grito por liberdade ou alívio, mas na realidade, são atitudes que geram dor para todos os envolvidos. A vida não é um jogo onde podemos apertar reiniciar e começar do zero. Ela é uma jornada única, cheia de desafios, sim, mas também de oportunidades de cura, perdão e transformação. Destruir é fácil. Construir exige sabedoria. Em muitos casos, a pessoa que destrói a própria vida está, na verdade, tentando se livrar de uma dor que parece insuportável. Pode ser a rejeição, a perda, a injustiça, a traição, mas ao tentar escapar do sofrimento por meio da fuga, do isolamento ou até mesmo de atitudes radicais, ela acaba aprofundando ainda mais o vazio que sente. E pior, pode carregar outras pessoas com ela nesse abismo. Quantas famílias foram desfeitas por uma decisão impensada? Quantas amizades morreram por orgulho? Quantos sonhos foram enterrados porque alguém se recusou a perdoar ou pedir perdão? É nesse momento que precisamos lembrar que há algo maior guiando nossas vidas. E que essa força, chamada Deus, nos convida constantemente a recomeçar, a mudar de direção, a restaurar tudo aquilo que pensamos ter perdido para sempre. Um dos maiores enganos é pensar que a vida dos outros nos impede de sermos felizes. Isso gera inveja, ressentimento e até desejos de vingança. É nesse terreno que muitas pessoas decidem destruir não só a própria história, mas também a história dos outros. Falam mal, espalham mentiras, armam situações e, no fim, acabam se tornando prisioneiras da própria maldade. O que esquecem é que ninguém consegue construir felicidade pisando nos escombros da vida alheia. Não há vitória no fracasso do outro. Pelo contrário, cada mal que causamos retorna a nós de formas inesperadas, pois colhemos tudo aquilo que plantamos. A paz verdadeira nasce do bem que fazemos, da compaixão, da empatia. E quando escolhemos não destruir, mas construir, mesmo que seja difícil, damos início a um ciclo de luz que transforma tudo ao nosso redor. Até aqui, vimos como atitudes impensadas, palavras precipitadas e decisões movidas pela dor podem gerar destruição irreparável. Mas também vimos que há sempre um caminho de volta, mesmo quando tudo parece perdido.
A mudança começa quando decidimos fazer diferente, não apenas por nós, mas por todos que cruzam nosso caminho. Agora, na parte 2, vamos continuar essa jornada entendendo como restaurar, perdoar e reconstruir uma vida com propósito. Prepare seu coração e siga comigo. A reconstrução começa com humildade. Reconhecer que erramos não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual e emocional. Quando temos coragem de olhar para dentro e admitir onde falhamos, abrimos espaço para a cura. E mais, damos exemplo para que outros também possam fazer o mesmo. A vida é feita de relacionamentos e todos nós vamos falhar em algum momento. Mas é no arrependimento sincero e na disposição de recomeçar que mostramos que somos mais fortes do que nossos erros. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para recomeçar. Deus não nos criou para vivermos presos à culpa, mas para nos libertarmos por meio da verdade e do amor. Se alguém te magoou, ou se você magoou alguém, não fuja. Encare. Busque a reconciliação. Isso pode mudar tudo. Talvez você esteja carregando um fardo pesado de escolhas ruins. Talvez já tenha destruído coisas importantes. Mas ainda assim, existe uma nova chance. Deus é especialista em restaurar o que foi quebrado. Ele transforma cinzas em beleza, lágrimas em aprendizado e dores em testemunhos. Mas para isso, é preciso entregar. Entregar o orgulho, a raiva, a vontade de controlar tudo. É preciso confiar que existe um plano maior, mesmo quando tudo parece confuso. A vida não precisa terminar em tragédia. Ela pode começar de novo. Agora. Você só precisa decidir não destruir mais, nem a sua vida, nem a dos outros. Escolha construir. Escolha amar. Escolha perdoar. Isso vai mudar a sua história e a história de quem está ao seu redor. A influência que temos sobre a vida dos outros é maior do que imaginamos. Nossos filhos observam nossas atitudes. Nossos amigos se inspiram em nossas escolhas. E até desconhecidos podem ser tocados por um simples gesto nosso. Se decidimos viver uma vida de destruição, deixamos rastros de dor. Mas se decidimos ser luz, deixamos marcas de esperança. Pense nisso. Quantas vidas você pode impactar positivamente apenas por escolher não desistir? Apenas por escolher o caminho da paz? Não é fácil. Muitas vezes exige sacrifício, silêncio, paciência. Mas vale a pena. Vale a pena ser um exemplo de superação. Vale a pena ser alguém que, mesmo ferido, escolheu amar. Que, mesmo caído, decidiu levantar e continuar. Nunca se esqueça, há uma guerra sendo travada dentro de cada pessoa. Nem sempre sabemos o que o outro está passando. Por isso, precisamos ser mais gentis, mais compreensivos. Quando alguém erra com você, talvez ele esteja lidando com batalhas que você não conhece. E isso não justifica o erro, mas nos ensina a olhar com compaixão. O mundo já está cheio de pessoas que julgam. O que ele precisa é de pessoas que entendem, que estendem a mão, que não destroem, mas edificam, que ajudam a levantar. E essa pessoa pode ser você. Pode ser você quem começa um novo ciclo, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. Não subestime o poder de uma atitude sua. Ela pode salvar uma vida. Quantas vezes destruímos a nossa paz por insistirmos em relações que nos ferem? Quantas vezes jogamos a culpa no outro, sem perceber que estamos contribuindo para o próprio sofrimento? Quando buscamos culpados fora de nós, perdemos a chance de fazer as pazes com o nosso interior. É preciso coragem para olhar para dentro, para encarar nossas sombras e admitir que, muitas vezes, somos nós mesmos que mantemos as correntes presas aos nossos pés. E quando essa consciência nasce, algo poderoso começa a te acontecer. Tomamos o controle da nossa vida. E isso não é fácil. Exige renúncia, exige posicionamento. Exige uma decisão firme de não se afundar mais em atitudes que sabotam o seu presente e ameaçam o seu futuro. Mas saiba, nunca é tarde demais para mudar.
Nunca é tarde demais para reconstruir uma vida que você mesmo ajudou a quebrar. Se você sente que já foi longe demais no erro, entenda que o mesmo caminho que te levou até a dor pode te guiar de volta à luz. Se você decidir parar e voltar. Destruir a si mesmo não é coragem. Coragem é recomeçar. Coragem é ser humilde, para reconhecer as próprias falhas e pedir ajuda, se for preciso. Às vezes o recomeço começa no silêncio, no choro de um arrependimento verdadeiro, no perdão que você concede, não ao outro, mas a si mesmo. Porque carregar culpa demais também destrói, e você não nasceu para viver esmagado por pesos que Deus já te deu força para soltar. A maior prova de força não está em gritar mais alto, vencer discussões ou controlar os outros. A verdadeira força está em dominar a si mesmo, em não permitir que a raiva dite suas atitudes, em escolher a paz quando tudo ao redor pede guerra. Quantas vidas já foram destruídas por causa de um momento de descontrole? Quantas oportunidades foram perdidas por causa de palavras impensadas? Quando aprendemos a pausar, refletir e agir com sabedoria, evitamos danos que poderiam nos perseguir por toda a vida. E isso é possível quando cultivamos um coração cheio de Deus. Porque o Espírito Santo nos orienta, nos acalma, nos conduz. Ele é o conselheiro perfeito quando estamos à beira de uma atitude impensada. Por isso, nunca tome decisões sérias com a alma ferida. Cure primeiro, depois escolha. Você pode estar em um momento da vida onde tudo parece perdido. Talvez tenha cometido erros que agora parecem imperdoáveis. Mas escute com atenção. Você ainda tem valor. Ainda há esperança para você. Ainda há futuro. Não se deixe consumir pela culpa. Deus é especialista em transformar desastres em testemunhos poderosos. Ele não quer que você se destrua por algo que já passou. Ele quer te levantar, te restaurar e te mostrar um caminho melhor. Mas para isso é preciso querer. É preciso se entregar. Deus não força ninguém, mas Ele espera com paciência. E quando você disser sim, Ele vai agir. Vai te mostrar que ainda há muito pela frente, que o melhor ainda está por vir. Você só precisa dar o primeiro passo e decidir viver. Não apenas existir, mas viver de verdade. Nos momentos de desespero, tendemos a nos isolar. Achamos que ninguém vai entender, que ninguém vai nos perdoar, que estamos sozinhos demais para recomeçar. Mas essa é uma mentira. Você não está sozinho. Mesmo que ninguém ao seu redor perceba sua dor, Deus vê. E Ele envia pessoas, mensagens, sinais. Às vezes, até este vídeo é um desses sinais. Um chamado para você acordar, para você parar de cavar o fundo do poço e começar a escalar a saída. Pode ser difícil, pode doer, mas é possível. Existe vida após o erro. Existe restauração após a queda. E existe um propósito para cada dor que você enfrentou. Não permita que um momento determine toda a sua história. Você pode escrever um novo capítulo. Um capítulo de fé, superação e transformação. Muitas vezes, a destruição começa pequena. Uma mágoa não resolvida, uma decepção mal curada, um ressentimento que cresce em silêncio. Aos poucos, isso vai tomando conta do coração e nos afastando de quem somos de verdade. Quando damos espaço ao ódio, ao orgulho ou à vingança, abrimos mão da nossa paz interior. E viver em guerra com os outros é reflexo de uma guerra interna. Por isso, se você quer parar de destruir sua vida, comece perdoando. Perdoe os outros, perdoe a si mesmo e até perdoe as circunstâncias. O perdão não significa esquecer, mas sim libertar-se. É escolher seguir em frente sem carregar o peso do que já passou. E quando perdoamos, o coração se alivia, a alma respira. E a vida volta a florescer. Até aqui, aprendemos que toda destruição começa dentro de nós. Mas também é dentro de nós que a reconstrução pode nascer. Você já deu passos importantes. Agora,
É hora de concluir essa jornada, com a certeza de que há um novo caminho esperando por você. Fique comigo até o final e receba uma das maiores lições desta vida. O que você tem feito com a sua dor? Essa é uma pergunta que poucos se fazem, mas que define tudo. Alguns usam a dor como escudo. Se tornam frios, distantes, duros. Outros usam a dor como arma. Ferem, machucam, gritam. Mas existe um terceiro caminho. Usar a dor como ponte. Ponte para crescer, para aprender, para ser alguém melhor. Toda dor traz uma lição. Toda lágrima rega uma semente de fé. Mas só cresce quem decide usar a dor como combustível e não como prisão. Não destrua sua vida alimentando feridas. Cure, transforme. Entregue sua dor a Deus. Ele não desperdiça sofrimento. Tudo o que você passou pode servir para salvar outras vidas, inclusive a sua. Basta você permitir. Você talvez esteja esperando que tudo melhore para então mudar. Mas a verdade é que a mudança começa dentro de você, mesmo quando o mundo ao redor continua confuso. Você pode escolher ser luz no meio do caos. Você pode escolher não revidar, não gritar, não se vingar. E isso é libertador. Porque quando você não reage com destruição, você vence. Vence o mal com o bem. Vence a dor com amor. Vence o orgulho com humildade. E ao fazer isso, algo incrível acontece. Sua vida começa a se alinhar com o propósito de Deus. E onde há propósito, há paz, há direção, há força. Escolher não destruir é escolher viver com propósito. E viver com propósito é viver em plenitude. É viver com Deus. A vida é feita de ciclos. Alguns se encerram com dor, outros com alegria. Mas todo ciclo tem algo a nos ensinar. O problema é quando insistimos em repetir ciclos destrutivos, relacionamentos abusivos, amizades tóxicas, decisões inconsequentes. Tudo isso é sinal de que algo precisa mudar. E a mudança começa com uma decisão. Não vou mais destruir. Não vou mais me sabotar. Não vou mais permitir que o passado dite meu futuro. A partir de agora, escolho viver diferente. E viver diferente significa fazer escolhas conscientes, cuidar de quem está ao meu lado e, principalmente, cuidar de mim. Porque quem cuida de si, cuida melhor dos outros. E quem é inteiro não sente necessidade de destruir ninguém. Seja inteiro, seja luz, seja cura. Talvez hoje você precise apenas de uma certeza. Ainda há tempo. Sim, ainda há tempo para consertar, para pedir perdão, para começar de novo. Ainda há tempo para voltar atrás, para refazer os passos, para dizer: eu errei, me perdoe, eu te amo. Ainda há tempo para salvar relacionamentos, para curar feridas, para restaurar sua fé. Deus não desistiu de você. E se Ele ainda acredita, por que você não acreditaria também? Não importa o quão fundo você caiu, Deus te levanta. Não importa o quão distante você foi, Deus te busca. Não importa o que você fez, Deus perdoa. Mas você precisa decidir. Não destrua mais. Construa, edifique, ame, viva. E ao longo da vida, descobrimos que é impossível agradar todo mundo. Tentando ser o que os outros esperam, você se afasta de quem realmente é. E essa traição silenciosa vai te matando por dentro, pouco a pouco. Você começa a sorrir quando quer chorar, a aceitar o que te machuca, a fingir que está tudo bem, quando por dentro tudo está em ruínas. Essa é uma das formas mais perigosas de destruição. Aquela que acontece aos poucos, sem barulho, mas com intensidade. Por isso, aprenda a se posicionar. Diga não quando for preciso. Defenda sua paz com unhas e dentes. Porque quando você se perde de si, não há vitória alguma que valha a pena. Você pode ganhar o mundo, mas se perder a sua essência, terá perdido tudo. Não destrua a sua vida tentando viver a dos outros.
Não destrua a sua paz tentando salvar quem não quer ser salvo. E, acima de tudo, não destrua a vida de ninguém com palavras duras, promessas vazias ou atitudes impensadas. Você não sabe a luta que o outro enfrenta. Seja leve com quem cruzar seu caminho. Seja voz de encorajamento, não de condenação. Você não foi chamado para apontar o dedo, mas para estender a mão. A vida é curta demais para espalhar dor. Plante amor, plante empatia, plante esperança. Porque tudo aquilo que você semeia, mais cedo ou mais tarde, volta para você, em forma de bênção ou em forma de lição. Que a sua escolha seja a que constrói, não a que destrói. Chegamos ao fim desta jornada e talvez a maior lição que podemos tirar de tudo isso é: a vida vale a pena. Mesmo com dor, mesmo com perdas, mesmo com cicatrizes, ela ainda vale a pena. Não destrua sua vida por causa de momentos ruins. E nunca, jamais, destrua a vida de outra pessoa para aliviar sua dor. Use sua história para curar, para inspirar, para transformar. Porque quando escolhemos amar, perdoar e recomeçar, Deus nos guia por caminhos que jamais imaginamos. Não destrua, construa, não grite, silencie, não julgue, compreenda e, acima de tudo, nunca perca a fé. O melhor ainda está por vir. Obrigado por assistir até aqui. Que esta mensagem tenha tocado seu coração e te encorajado a escolher o caminho da reconstrução. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deus abençoe sua vida poderosamente. Até o próximo vídeo.